Vocês me perguntaram e estou aqui para responder. Afinal de contas, pessoal, a inteligência artificial vai substituir o pastor? Essa é uma pergunta que o pessoal tem me feito e eu vejo isso bastante na internet também. A IA vai acabar com todas as profissões do mundo. A inteligência artificial vai chegando até os pastores não vão deixar de existir. Rapaz, esse assunto é polêmico e eu quero aqui te ajudar a pensar um pouquinho se isso de fato é uma realidade ou é um medo assim que a gente está tendo, mas é infundado. Enfim, vamos pro vídeo de hoje conversar sobre se os pastores estão ameaçados pela inteligência artificial. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, galera. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Eu já até fiz uma live aqui com vocês há um tempinho atrás, falando sobre como a inteligência artificial estava crescendo e algumas coisas que poderiam acontecer devido a isso. Vou deixar esse vídeo aqui no card, caso você queira dar uma olhada e ver um pouquinho mais. Mas, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a substituição do homem pela máquina. Até que ponto a inteligência artificial é capaz de substituir os trabalhos humanos, inclusive o trabalho pastoral. Pois é, se você conhece um pouquinho de inteligência artificial, você está percebendo que alguns trabalhos talvez venham ser substituídos ou algumas funções possam vir ser feitas, por máquinas, porque em muitos outros locais o pessoal fala: nossa, a inteligência artificial vai acabar com o audiovisual, a inteligência artificial vai acabar com qualquer questão que se relaciona à medicina, exames e tudo mais. Gente, olha, de verdade, talvez isso aconteça, mas eu acho particularmente que estamos longe de ter esse nível de escala de substituição do ser humano pela máquina. Afinal de contas, o que é uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial, dentro do seu conceito, é o seguinte, refere-se a um sistema computacional que pode realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e resolução de problemas. Ou seja, essa definição que eu estou lendo aqui para vocês fala que uma IA ela não é capaz de criar algo do zero. Ela faz aquilo que outras pessoas já fizeram. Ela aprende no sentido de pegar aquilo que já existe, raciocina em cima daquilo e traz resolução de problemas com base nisso. E essa é a grande questão da inteligência artificial. Ela, atualmente pelo menos, ela não cria nada novo. E isso é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui no nosso vídeo de hoje. E eu sei que eu já comecei aqui empolgado, já comecei a falar de inteligência artificial e várias outras coisas, mas antes de continuar, pessoal, deixa eu pedir o like para vocês, deixa eu pedir aqui o seu joinha, esse joinha abençoado que faz milagre aqui nesse canal do YouTube. Então, por favor, pessoal, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui no vídeo, com muito coração. Eu agradeço vocês, obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio que vocês dão aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, porque a sua inscrição ajuda demais a gente aqui. E se você ativa o sininho, você vai ter conteúdo toda semana de coisas que a gente fala aqui que vão te ajudar a entender mais a Bíblia e viver melhor a sua fé. Então se inscreva aqui no canal e deixa aqui nos comentários, você acha que a inteligência artificial vai substituir o pastor? Rapaz, coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor na plataforma de cursos da Udemy. Pois é, pessoal, eu também faço cursos aqui na internet, são cursos curtos, baratos, mas que te ajudam demais a viver o evangelho com intensidade, com verdade. Então, se você está curioso, vai aqui no link da descrição, confere os cursos que eu tenho feito. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por esse material que a gente tem produzido por lá também, tá bom? E se você quiser, não se esqueça, me siga aqui no meu Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer para mim ter você lá também no Instagram. E sem mais delongas, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre a inteligência artificial, especificamente se ela vai substituir ou não os pastores. Então, meus amigos, como eu estava falando, a inteligência artificial, ela hoje não cria nada novo, ela não faz algo do zero.
E é isso que faz com que a inteligência artificial esteja dependente dos humanos, né? Então isso é uma coisa que muitas teorias de conspiração e muitas pessoas, e você já deve ter visto muitos filmes que falam que a partir do momento que a IA começar a pensar por si mesma e não precisar do ser humano, pronto, o ser humano está acabado. Gente, eu acho que nós temos que ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de sobriedade para trazer futuros apocalípticos com relação às máquinas. É uma possibilidade? É de fato, é uma possibilidade, isso pode acontecer. Porém, todavia, contudo, entretanto, ainda tem um longo passo para isso acontecer e eu acho que não é edificante para a nossa fé se encher, né, com tantas teorias apocalípticas que se relacionam à tecnologia hoje, porque a gente vai ficar tão preocupado por algo que talvez não seja algo que vá nos ajudar e nem vai ser de fato tão importante assim, talvez nem aconteça tudo isso, né? Enfim, tem muitas questões que eu não vou entrar aqui, esse não é o ponto do vídeo, mas eu queria te ajudar, né, a acalentar o seu coração, acalmar seu coração. Vamos orar, vamos buscar entender o que está rolando, vamos orar para que discípulos cristãos estejam cada vez mais envolvidos com o desenvolvimento de tecnologias que vão fazer o bem para a humanidade, vão servir a humanidade e não o lado contrário, não destruí-la ou qualquer outra coisa assim. Precisamos confiar em Deus também nesse sentido, afinal de contas é Deus que rege todo o mundo, né? E o medo das inteligências artificiais não é algo que vai te ajudar, né, no seu coração, na sua fé, e é uma coisa que talvez você nem vai ver acontecer caso aconteça alguma coisa nesse sentido. Então, vamos orar, vamos pensar um pouquinho, né, mais profundamente no hoje. Vamos pensar aqui no hoje, como que as inteligências artificiais têm agido e o que elas podem fazer ou não fazer. Então vamos lá, vamos aqui para os nossos slides, né? Que eu quero trazer para vocês um pouquinho desse pensamento. Afinal de contas, o que uma IA ela pode fazer ou o que ela não pode fazer no sentido, quais são as capacidades e as limitações de uma IA. Por exemplo, a IA, como eu falei, ela pode processar informações muito rapidamente, muito mais rápido do que eu e você, e isso é positivo. Muitas pessoas, né, se você parar para pensar assim na história, que muitas pessoas não acreditaram que a calculadora era algo que fosse fazer bem para a população. Muita gente gostava, né, de fazer ali as contas ali, né, no papel e tal. E quando chegou a calculadora, isso transformou a maneira da gente calcular, da gente fazer contas muito mais rápido, né? E isso trouxe também a matemática para muito mais pessoas que antes não tinham nem acesso à educação direito. Então a calculadora é um exemplo disso e a IA ela faz isso, ela processa os dados muito rápidos e isso pode ser uma coisa muito boa em termos de abranger mais pessoas para conseguir se desenvolver e conseguir não só desenvolver pessoalmente, mas também profissionalmente no mundo, né? Então, a partir desse processamento rápido, a IA ela oferece respostas para as perguntas, como por exemplo, a gente pode pensar na Alexa, né? Ou na Siri, né? São inteligências artificiais que respondem às nossas perguntas. O ChatGPT faz muito isso, você faz perguntas e vai dialogando com ele e ele vai te respondendo algumas coisas e a inteligência artificial ela faz isso, isso é uma capacidade que ela possui. Então ela analisa muitos dados que já são criados e a partir disso constrói ali vários insights, né? Agora, o que a IA ela não faz? A IA, ela não tem empatia, ela não consegue se relacionar com as pessoas e entender as nuances do sentimento. Ela pode, com o tempo, ir aprendendo o que uma pessoa gosta ou não gosta, traçar às vezes perfis de personalidade, mas empatia, o se colocar no lugar do outro, no sentido de ter compaixão e misericórdia, né? E a partir disso, se relacionar de forma profunda, isso é uma coisa que a IA ela não faz, não consegue fazer por ser justamente uma máquina, né? Não pode também oferecer esse suporte emocional. Se ela não tem empatia, muito provavelmente ela não consegue trazer esse suporte emocional, de trazer ali aquele acalento, de trazer aquela segurança ali para as pessoas, né? Então isso é uma coisa que a IA ela não consegue fazer. E ela também, né, ela não tem experiência de vida, né? E particularmente ela não tem uma experiência espiritual. E aqui é um dos pontos importantes da gente falar. Por mais que a IA consiga, né, pegando aqui um exemplo de carros autônomos, né? Por mais que a IA consiga direcionar um carro para um lado e para o outro, faz isso, faz aquilo, e vai aqui, vai para lá, mas ela faz isso com base nos dados que ela possui e naquilo que ela está analisando. Agora, entender as pessoas que estão dirigindo, o que elas estão sentindo,
os medos, os anseios, né? O que elas estão sonhando e muito também, né? O que espiritualmente a pessoa está passando nesse relacionamento com Deus. Isso aí ela não pode fazer. Ela pode até direcionar os nossos carros, mas direcionar os nossos corações, isso é uma coisa que a IA ela não consegue fazer. Então, quando a gente fala, né, sobre o pastor, né, e se a IA pode substituir ele ou não, primeiro a gente precisa dar um passo atrás, a gente precisa pensar o que é o papel de um pastor, o que um pastor faz, afinal de contas, né? Então vamos lá voltar, porque muitas vezes a gente olha para o pastor, né, e a gente vê o pastor como um mero gerente, né? Ele é um gerente que organiza ali os eventos da igreja e faz com que todo mundo seja feliz, ou seja, é o síndico do prédio, basicamente, né? Aquele trabalho que ninguém quer fazer, vamos contratar alguém para organizar os cultos e pregar para a gente, é confortável para a nossa comunidade ter alguém que faça tudo por nós. E muitas vezes o pastor ele tem essa função gerencial, quase como um CEO ali nessa linguagem empresarial. Mas isso não é, na minha visão, o papel de um pastor. Por exemplo, quando a gente pensa num pastor, acima de tudo, ele é um guia espiritual. E aqui eu não estou falando do pastor, e essa é uma convicção que eu tenho, não sei se você tem essa convicção. Para mim, pastor, primeiramente, ele é um dom que o Espírito de Deus ele dá, né? A Bíblia fala que Deus dá o espírito do ensino, o dom do ensino, o dom do pastoreio, o dom do evangelismo, e tem alguns outros dons que o Espírito distribui, e o pastoreio, né, ele é um dom. E para algumas igrejas, esse dom, ele é tão valoroso e tão né, importante, que se torna também um cargo, né? O pastor, ele se torna um cargo ali. Mas não significa que, por mais que uma pessoa tenha o cargo ou não, que não exista ali dons de pastoreio distribuídos na comunidade. Todos nós que possuímos esse dom de pastoreio, mesmo que a gente tenha cargo ou não, nós somos chamados a Deus dentro do nosso dom, a maneira que o Espírito Santo nos leva para edificar a igreja, né? Porque todo dom e talento que o Espírito distribui é para edificação da igreja. Então, quem tem um dom de pastor é um dom de fato focado aqui, né, para ajudar as pessoas, guiar as pessoas espiritualmente. Geralmente, pastores, né, pessoas que têm esse dom, né, especialmente agora eu vou falar dos pastores enquanto cargo, né, vamos lá falar disso nesse sentido assim mais comum, mas os pastores, né, eles estão ali para ouvir, para entender os lados, para ajudar a pessoa ali na sua vida, né, buscar entender a história da pessoa, buscar compreender seus sonhos, seus anseios, seus medos e por meio do Espírito, da oração, né, de guiar as pessoas diante disso, né, diante desse contexto todo mais amplo espiritual, né, que a pessoa está vivendo ou que a comunidade está passando. Então o pastor ele é um guia espiritual, mas além disso o pastor ele é um conselheiro, né, porque dentro desse direcionamento espiritual que ele vai promover ali, ele vai aconselhar. Muitas vezes ele vai aconselhar, olha, vai por esse caminho, ou não vai. Ou às vezes ele não vai nem dizer faça isso ou faça aquilo, mas ele vai trazer palavras de sabedoria da Bíblia, né? Porque graças a Deus um pastor hoje que trabalha com a igreja, que tem isso como um cargo, tem tempo livre para ler as escrituras, para meditar, e ele vai falar, vai trazer as palavras de sabedoria, olha, na Bíblia fala disso e daquilo. Então é mais indicado que você faça dessa maneira ou daquela maneira. Então o pastor ele tem essa questão de conselheiro. E além disso, ele é um líder comunitário, claro, né? O pastor, esse pastor como que a gente, né, comumente pensa, esse pastor que tem como cargo na igreja, um cargo de liderança, ele é um líder comunitário. Um líder comunitário não é alguém que organiza eventos, um líder comunitário é alguém que lidera pelo exemplo. Um pastor de verdade, um pastor bíblico, um pastor espiritual, ele lidera com o seu exemplo, ele lidera ali, né, amando, sendo vulnerável, sendo humilde, escutando, tendo empatia, né, compreendendo as realidades da sua igreja, da sua comunidade, da sociedade que a igreja também está ali colocada, e a partir disso ele vai liderando com o seu exemplo, um exemplo de Cristo, né, de fato. Então isso para mim é o papel de um pastor. Ele é um guia, ele é um conselheiro, e ele é um líder, ou seja, são características muito profundas e muito espirituais. E aqui eu entro num outro ponto, né, trazendo aqui para cima, como a gente falou, o que a IA não faz? Ela não tem essa relação pessoal que a gente comentou aqui. É muito difícil uma IA, né, conseguir fazer essas três coisas aqui, guia, conselheiro, ser líder, né, e tudo mais. A IA, por não ter uma presença física, como é que ela vai orar?
Como é que ela vai abraçar alguém, né? Como é que ela vai ali ter a sua camisa manchada com as lágrimas de alguém? Por mais que a gente veja que vai ter robôs no futuro e tal, e até uns robôs meio humanoides e tal, gente, a presença física, o calor humano, né, tudo isso é muito diferente. Além disso, e o mais importante, a IA, ela não tem o Espírito Santo. Isso é uma das coisas que eu acho mais importante. Ser um pastor, né, é muito mais do que um cargo. Como eu falei, é um dom espiritual, é uma relação com o Espírito de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus é ser guiado por esse Espírito, é ser guiado, né, por esse direcionamento, né, que vem do alto. Uma IA não tem o Espírito Santo de Deus. Uma IA nunca vai substituir um pastor, assim como nunca vai substituir qualquer discípulo que possui o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e é uma aliança que nós fazemos com Deus, não com máquinas ou com coisas que não são viventes, né? A IA pode ser super inteligente e processar muitos dados. Talvez no futuro até ela crie algo do zero, mas nunca vai ter o Espírito Santo de Deus, pelo menos na minha visão teológica hoje, esse é o meu pensamento. Mas Caio, a IA, ela não é importante de forma nenhuma? Muito pelo contrário, eu acho que muitos pastores podem usar a IA como uma grande ferramenta, porque tem muitas coisas que as IAs fazem que ajudam demais no trabalho pastoral. Eu, particularmente, eu uso muito as inteligências artificiais para me ajudar no meu trabalho pastoral. Uma das coisas, por exemplo, é o gerenciamento de tarefas. Existem inúmeras IAs, né, que ajudam a gente a organizar a nossa agenda de acordo também com a agenda da igreja, e ajuda a gente a gerenciar nosso tempo. Tem muitas IAs que nos dão lembretes no celular, nos ajudam ali a melhorar ali a forma como a gente está usando, né, essa tecnologia. Então, as IAs, elas ajudam muito no gerenciamento de tarefas, elas ajudam muito na melhora da eficiência. Porque, querendo ou não, um dos papéis do pastor ou dos diáconos que estão ali trabalhando com a igreja, né, é de fato organizar coisas, promover eventos, trazer coisas que vão trazer comunhão para a igreja. E as IAs, elas podem ajudar melhorando a eficiência dessas coisas, né? Melhorando a organização dos voluntariados, a organização das pessoas que estão ali trabalhando para a igreja, né? Fazendo ali aquela comunidade funcionar. Então isso ajuda muito na eficiência. E outra coisa que a IA pode ajudar muito é nas pregações. Né? Eu uso muito a IA para me ajudar nas pregações, não no sentido de que ela faz as minhas pregações, eu acho que esse não é o ponto, né? Como eu falei, a pregação, o coração do pastor, né, vem dessa conexão com o Espírito Santo, mas a IA ajuda muito dando dicas. Né? Tipo, essa construção aqui não tá legal, melhora mais na introdução, ou melhora mais a sua conclusão. Ela dá estruturas bacanas ali de textos, né? Às vezes você pode perguntar para a IA quais são os diferentes autores que dialogam com diferentes temáticas ali também da Bíblia ali, né? Por exemplo, quero falar sobre justificação pela fé, quais são os autores, quais são as vertentes teológicas que dialogam sobre isso. A IA vai te dar vários livros, vários autores ali que você pode estudar e ler e orar um pouco mais. Então a IA é uma ótima ferramenta de estudo, de estruturação de pregações, de pensamentos, né? Às vezes ela dá algumas dicas, alguns conselhos bem legais com base no seu esboço, ou com base nas suas dúvidas ou nos seus questionamentos. Então a IA, ela pode ser sim uma grande ferramenta para um pastor, mas, na minha opinião, a IA muito dificilmente substituirá um pastor. Porque o pastor, ele lida com pessoas, ele lida com sentimentos, ele lida acima de tudo com a vida espiritual. Estamos falando de Deus, estamos falando do Espírito Santo, estamos falando de uma coisa muito mais profunda e até sobrenatural. Está além do mundo natural que a gente conhece, está além dessa matéria física que a gente pode tocar. Então, por mais que a IA seja inteligente, por mais que a IA talvez tenha até o corpo de um robô que a gente possa tocar, mas o que está para além desse mundo é muito maior do que a gente pode sequer imaginar, e isso está tudo ali na figura de Deus, né, da Trindade, do reino dele. É muito mais profundo. Quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala de evangelho, isso é muito mais profundo. Estamos falando de coração, de tirar o coração de pedra e substituir por um coração de carne. É um processo
espiritual, de vivência pessoal, humano, muito profundo, que a IA, com certeza, na minha visão, nunca vai conseguir fazer, né? Nunca conseguirá fazer. Então, meus amigos, essa é a minha opinião. Não sei se você concorda comigo ou não concorda comigo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. De fato, a IA, ela pode vir a substituir algumas profissões ou modificar a maneira que a gente lida com a sociedade em diferentes momentos, assim como aconteceu com o telefone, com a calculadora, com a televisão e várias outras tecnologias. Mas substituir o calor humano, o amor, a empatia e especialmente essa relação espiritual que nós possuímos em Cristo por meio do Espírito Santo, rapaz, isso aí a IA, ela nunca vai fazer. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu like se você gostou. Por favor, coloque nos comentários o que você achou e se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.